Olá, seja bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É um prazer grande, enorme ter o carinho de sua audiência. Se você caiu de paraquedas nesse canal, nesse caso é a primeira vez, ao curtires o vídeo, não se esqueça de subscrever, deixar o seu like, também deixar o seu lindo comentário. Esta é a série A Verdade Presente e antes que a gente entre no estudo de hoje, vamos pedir uma bênção especial ao nosso Pai Celestial. Obrigado, querido Deus e Pai, pela bênção de podermos abrir a Tua Palavra e também de podermos falar consigo através da oração. Que o Senhor conceda-nos o Espírito Santo na chuva temporã e na chuva serôdia, para que o selo do Deus vivo seja colocado em nossa fronte e também o Seu nome e o nome de Teu Filho, Jesus Cristo, e da santa cidade esteja escrita na nossa fronte. E que o Senhor abençoe-nos no estudo da Tua Palavra através do Espírito Santo, na chuva temporã e na chuva serôdia, para que nós tenhamos claridade e tenhamos também poder para poder viver essas preciosas verdades. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto-chave dessa série se encontra no 2 de Pedro, a segunda carta que Pedro escreve para os cristãos na diáspora, e é o capítulo 1 e o versículo 12, que diz o seguinte: E por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na verdade presente. Olhe com atenção, verdade presente. A verdade que deve dominar os palcos, que deve dominar cada cenário, deve dominar cada debate, que deve dominar cada ciclo em que nós estamos envolvidos, porque essa verdade presente é aquela que trará exatamente o poder de Deus nas nossas vidas para nós viver e enfrentar as crises do momento. Essa verdade é a solução que dará sustentabilidade, dará aquele vigor, aquela moral e aquela espiritualidade que resulta em perfeita fé e perfeita obediência à palavra de Deus no precioso sangue de Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Pedro, ao trazer-nos esse contexto da verdade presente, no versículo 16 ele diz: Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Esse verso vai nortear o nosso estudo de hoje. Veja que a verdade presente, de acordo com o apóstolo Pedro, é Jesus Cristo na primeira vinda dele como Filho do Homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui o contexto, o versículo 12 e o versículo 16 clarificam de maneira objetiva de que realmente a verdade presente é Jesus Cristo na primeira vinda. E ele claramente diz de que a verdade presente, ela não foi construída em fábulas, astuciosamente composta. Não, 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 não. E no estudo de hoje vamos mostrar que realmente a verdade presente não foi construída em fábulas e astuciosamente composta. Você irá perceber que a vinda de Jesus Cristo, a verdade presente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi construída numa narrativa profética com precisão cirúrgica que você nem faz a mínima ideia. A pergunta é: que historicidade profética e cronológica com detalhes construiu a narrativa que deixou o apóstolo Pedro tão comprometido com a verdade, tão transformado pela verdade, que escreveu um texto tão claramente e tão específico e tão claro e evidente como esse? Note, nós precisamos recuar um bocadinho a respeito, digo, da vinda de Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério. Jesus Cristo deixou claro que a vida dele era, na verdade, resultado de uma profecia claríssima. E note, no livro de Marcos, no capítulo 1, o versículo 15, Marcos capítulo 1, o versículo 15,
Jesus, ao começar o ministério dele, no versículo 15, ele diz o seguinte. É melhor que você comece a ver o versículo 13 para você entender aqui o contexto. No versículo 11, o contexto fala sobre Jesus Cristo ao sair da água, depois da água de ser batizado. O Pai disse, esse é o meu Filho amado em que eu tenho prazer. No versículo 12, o Espírito o impeliu para o deserto. No versículo 13, esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E no versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Esse é o ponto. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Note que Jesus Cristo deixou claro de que a vinda dele estava dentro de um contexto de tempo. A pergunta que se coloca é: se a verdade a respeito de Cristo os apóstolos não construíram numa fábula astuciosamente composta, Jesus Cristo comprova que sim, esse é o fato, não foi construído numa fábula astuciosamente composta. Na verdade, a vinda de Jesus Cristo já tinha sido profetizada de maneira milimétrica e de maneira cirúrgica e de maneira impecável. E é ali onde nós vamos ir diretamente para entender o que o apóstolo Pedro queria dizer em relação à verdade presente quanto à sua construção ou à sua narrativa histórica, profética e cronológica. Daniel capítulo 9 já descrevia com precisão cirúrgica a respeito de Jesus Cristo, concernente o seu batismo, o seu nascimento, o seu batismo, a sua morte, tudo com precisão cirúrgica. O profeta Daniel já tinha delineado. E eu tenho aqui, depois de Ezequiel, você tem o profeta Daniel, e vamos analisar o capítulo 9, para nós ver que profecia cronológica já assegurava com precisão cirúrgica a respeito do nascimento, batismo e a morte de Jesus Cristo. No versículo 20, após a oração de Daniel, no versículo 21 aparece o anjo Gabriel. No versículo 22, o anjo Gabriel diz que veio para fazer entender a visão. E no versículo 23, ele rebate mais essa questão, dizendo de que veio para dar a entender a visão anterior, que é do capítulo 8. E no versículo 24, começa a descrever o cenário, que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade, para fazer espiar a iniquidade. Eu estou a resumir o texto. E para ungir o Santíssimo. Olha os detalhes riquíssimos, que todos eles apontam para Jesus Cristo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Eu pulo para o versículo 26. Depois das 62 semanas será morto o Messias. Olha com atenção. Será morto o Messias, mas não para si mesmo. E no versículo 27 diz: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, ele vai morrer. Não é interessante? O Daniel capítulo 9 já descreve o tempo exato em que o Messias deveria nascer, o Messias deveria ser batizado e o Messias deveria morrer e terminaria o tempo de graça da nação judaica de ser o povo legítimo de Deus. Tudo com precisão cirúrgica já estava construído e narrado de maneira cronológica a respeito de Jesus Cristo. Voltemos agora rapidamente para concluirmos esse estudo e não ser assim muito longo. O apóstolo Pedro tinha razão ou não quando ele se referia no versículo 12: estás confirmado na verdade presente, e que a verdade presente, que é a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo, não foi construída numa narrativa fantasiosa e fabulosa. Ele tem sim razão, com certeza. Logo, a verdade presente, que tem que ver com a primeira vinda de Jesus Cristo, ela foi construída numa narrativa profética, histórica e cronológica e cumpriu-se com precisão cirúrgica. Jesus Cristo é o Filho de Deus.
E é interessante que é dentro desse contexto que o apóstolo Pedro diz que todos que creem na verdade presente irão, na verdade, crescer em graça e em estatura e em sabedoria. No versículo 4 diz o seguinte: pelas quais ele nos tem dado mais preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude conhecimento, e a conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver abundante essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como é que é interessante a verdade presente, que tem que ver com Jesus Cristo e está dentro de um contexto narrativo, histórico, profético e cronológico que autentica que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus e era a verdade presente na época dos apóstolos, e eles sustentaram isso não com base em fantasias e fábulas, porque tinha uma base clara, que era a profecia bíblica, e de maneira cronológica apontava para Jesus como Filho de Deus. E o interessante, o Filho de Deus, ele tem poder para salvar a sua vida, tem poder para libertá-lo do pecado, tem poder para tirá-lo das garras do pecado, das garras de qualquer que seja o vício ou qualquer que seja o espírito maligno que esteja a dominar a sua vida, e reconstruir a sua vida paulatinamente até você atingir a natureza moral e espiritual dele, que ele alcançou na cruz por todos nós. Essas são as bênçãos que nós recebemos quando nós entendemos a verdade presente, crescer em Cristo, ficarmos maturos em Jesus Cristo e alcançarmos a perfeição de caráter dele, que ele nos imputa e nos comunica através de sua justiça e pelo poder do Espírito Santo. Você quer aproveitar a ocasião para abrir o coração para Jesus, a verdade presente no contexto apostólico? Você quer fazer isso? Deus seja louvado. E se quer fazer isso, ore comigo. Oh, nosso bom Deus e Pai, obrigado por essas bênçãos que nós temos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é a verdade presente do ponto de vista da cronologia histórica e profética do livro de Daniel, capítulo 9. Ajuda-nos a abrir o coração para Ele, para que Ele nos conceda o Espírito Santo na chuva temporã e na chuva serôdia, para que o caráter dele seja revelado em nós, e em nós seja revelado os frutos do poder de sua justiça, que se revela através da fé, por meio da obediência completa a toda a sua palavra, a toda a palavra que sai da sua boca. Que o Senhor guarde esse meu amigo e minha amiga, ou pai ou mãe que esteja a ouvir assistir esse vídeo, em nome de Jesus Cristo, e que ele seja salvo e que ele seja libertado pelo sangue de Jesus Cristo. Te rogo essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo.